Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como o Magnus Carlsen conseguiu vencer um outro jogador de elite, que é o Duda, em apenas 18 lances. Quando a gente vê partidas entre esses grandes jogadores ali top 10 do mundo, por exemplo, e você vê um vencendo o outro em apenas 18 lances, isso chama muita atenção. Por isso eu resolvi analisar no detalhe e te mostrar aqui o que aconteceu nessa partida, onde aparentemente o Magnus ele quebra todos os princípios do jogo na abertura, então aparentemente parece que ele tá fazendo tudo errado e ainda assim ele ganha em 18 lances. Vamos ver o que aconteceu nessa partida. Então, Magnus Carlsen estava de brancas enfrentando o Duda, que é um grandmestre polonês que já teve ali 2.750, 2.760 de rating feed, então é um grandmestre de elite, um jogador muito forte. E nessa partida, Magnus de brancas, ele começou jogando D4, então o Duda respondeu com cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e agora D5, levando para uma posição bem conhecida do gambito da dama. Então o Carlsen respondeu com C por D5, que é a variante das trocas do gambito da dama, e o Duda respondeu com cavalo por D5. Ele quer levar aqui para uma variante conhecida como variante Tarrasch. Na verdade, essa aqui é a semi-Tarrasch, onde ele vai tomar em C3 em algum momento e criar contra-jogo com C5. Então veio C5 imediatamente, o Carlsen responde com E3, E4 é até mais jogado do que o E3, veio C por D4, E toma D4, cavalo C3 e agora B por C3. Bom, até aqui tudo muito normal da posição, não aconteceu nada demais, nada diferente, ele não quebrou nenhum princípio, nada desse tipo. Apenas foram lances normais de desenvolvimento. O branco tem aqui esse centro, que é conhecido como os peões colgantes, é um nome diferente. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso ou não, mas é um par de peões isolados. Então isso aqui pode ser muito bom no meio jogo, mas pode ser muito ruim em um final. Então o Duda, ele já faz dama C7, atacando o peão de C3. Esse pode ser um problema, esses peões podem ficar fracos em muitas posições, mas nesse momento ele está controlando muito bem o centro, isso dá mais espaço para as brancas. E aqui um primeiro momento interessante, as pretas ameaçaram dama por C3 cheque. O que você faria de brancas? É interessante pensar nisso, porque o lance mais natural da posição seria o lance bispo D2, defendendo assim o peão de C3. E existem centenas de partidas nessa mesma posição, jogando ali com bispo D6, B6, bispo B7, e as brancas vão tentar avançar esse centro no meio jogo e o preto vai tentar trocar peças para jogar um final onde esses peões vão ser debilidades. No entanto, o Carlsen não faz esse lance. Aqui vem um primeiro lance interessante feito pelo Magnus. Ele faz o lance torre B1. Bom, o que ele quer com esse lance, esse torre B1? Primeiro, ele está desenvolvendo a torre, fica pressionando ali o peão de B7, pode atrapalhar o desenvolvimento do bispo, por exemplo, mas ele quer tirar o tema tático da torre estar no ar muitas vezes. E com isso, ele sacrifica um peão, que é o peão de C3. E qual seria a vantagem dele sacrificar o peão? Acontece que depois de dama por C3 cheque, bispo D2 e agora dama C7, o branco ele tem uma vantagem muito grande no desenvolvimento. Então, lembrando daqueles princípios do jogo na abertura, o princípio mais importante é desenvolver rapidamente suas peças. Se você comparar a posição das brancas e a posição das pretas, você vai perceber que o preto ainda não conseguiu desenvolver as peças. E o branco está com todas as peças em jogo já colocou um rei em segurança, já está trazendo a dama para E2 e a torre de F para C1, assim colocando todas as peças em jogo. E a dama perdeu muitos tempos. Então, por isso, o Carlsen ele sacrifica esse peão. E o Duda, percebendo, ele não captura. Ele faz aqui um lance cavalo D7 e segue o desenvolvimento. Só que agora o Carlsen faz um lance bispo D3, que aparentemente parece um lance normal de desenvolvimento. Ele joga bispo D3 e quer rocar no próximo lance. Só que, de novo, tem o dama C3 cheque, só que agora é um pouco diferente. Porque olha só, depois de dama por C3 cheque, se simplesmente responder com bispo D2, tá caindo aqui um bispo em D3.
e caiu uma peça inteira. Aqui tem quem tá ganho é o preto. Se jogar, por exemplo, com dama D2, então tá trocando as damas. Isso não é interessante para o branco que já sacrificou um peão e ainda tem um peão isolado aqui em D4. As pretas vão trocar feliz essas damas e o preto tem uma vantagem muito grande. Tem um peão a mais limpo, o branco não tem compensação por isso. Então qual é a ideia do Carlsen depois de dama C3? Ele faz aqui um lance rei F1. E aqui já parece que a posição das brancas está bem errada. Então, eu não sei o que você está achando dessa posição, se você quiser deixar até aqui nos comentários qual que é a sua avaliação depois disso, mas eu acredito que muitos jogadores diriam que o branco está mal nessa posição, porque perdeu um peão, o rei vai ficar no centro, tem um peão isolado, não está tão claro como vai terminar o desenvolvimento das peças. Mas acontece que essa posição ainda não é tão simples, porque a dama ela pode perder tempos na posição e o Carlsen ele tinha uma ideia para consertar tudo isso. Ele vem aqui o lance bispo E7, seria melhor bispo D6, mas bispo E7 parece muito natural de ser feito, controlando G5, um possível pulo do cavalo e tá querendo rocar pequeno. E agora o lance do Carlsen, ele pode parecer um tanto inesperado aqui na posição. Se de repente você já viu posições semelhantes, você pode considerar esse lance, porque está relacionado com um tema tático. Porque agora o Carlsen faz o lance H4, exclama, é o lance mais forte da posição. Então, de novo, parece que ele está indo contra tudo o que se diz para fazer na abertura, né? Todos os princípios. Então, ele está com o rei no centro, continua fazendo lances com os peões, então desenvolve, avança ali o peão da torre, não tá claro como vai desenvolver as peças, mas é só um jeito diferente que o Carlsen tá colocando as peças em jogo. Então é interessante ver isso, que nas partidas desses grandes jogadores, como Magnus, por exemplo, eles conseguem quebrar as regras e ainda assim conseguir posições muito interessantes. Mas para que você consiga fazer isso, é preciso primeiro dominar muito bem os fundamentos, tá? Então, não tente jogar dessa forma nas suas partidas, que muito provavelmente vai dar errado. Você tem que dominar com maestria os fundamentos para então conseguir quebrar essas regras, tá? O Magnus, ele consegue fazer isso muito bem. O primeiro detalhe aqui da posição é que depois de roque, agora ele consegue já colocar a torre em jogo. Então esse é um dos objetivos do lance H4, a torre que estava ali sem jogar, agora ela já vai participar da luta, ela pode vir para G3, por exemplo, podendo criar ameaças táticas em G7. E se, por exemplo, as pretas fizerem um lance normal de desenvolvimento, como B6, para colocar o bispo em B7, aqui já existe uma ideia tática que arremata a posição. Inclusive, se você quiser parar agora para pensar, jogam as brancas e ganham. Bom, a ideia depois de B6 é que as brancas podem sacrificar o bispo em H7. Esse é um tema tático conhecido como presente de grego, que é esse sacrifício em H7, combinado com o salto do cavalo em G5. Porque agora se jogar bispo por G5, tem H toma G5 e tá caindo a dama em C3. É cheque, tá caindo a dama aqui em C3. Esse é um tema tático que existe na posição. De novo, a dama que ficou ali passeando, ela acaba se tornando um tema tático. Então não pode tomar em H7, vai ter que jogar um rei H8 e tudo bem. Depois de bispo E4, por exemplo, ataca a torre e continua com a ameaça de cavalo G5 e dama H5. E aqui tá completamente perdido. Bom, então, depois de torre H3, o Duda fez cavalo F6 para tentar defender H7. Mas depois desse lance, o preto ele já se encontra numa posição perdida já. E é interessante ver como que o Carlsen ele vai conduzir esse ataque agora. O detalhe é que depois de cavalo F6, apesar de defender H7, a casa E5 agora ela fica disponível para o cavalo de F3. E as brancas já fazem esse lance imediatamente. Ameaçou bispo H7, ganhando a dama de C3. Se tomar em D4, também leva bispo H7 cheque. De novo esse tema de ataque descoberto.
Então, cavalo E5, o Duda voltou à dama para parar de levar esses temas táticos. E agora a torre entra em jogo. De uma maneira um pouco estranha, mas a torre agora ela tá participando do ataque. Veio torre H3 e torre G3, já com a ameaça de bispo H6, ganhando o peão de G7 e, consequentemente, tendo um ataque decisivo. Veio o rei H8 para sair desses temas. E agora o Carlsen desenvolve o bispo para G5. Bom, e nesse momento eu te desafio a encontrar um lance para as pretas. Tenta olhar essa posição de pretas e ver um lance que funciona. Essa posição é bizarra, porque não tem um lance que o preto pode fazer. Praticamente todos os lances estão perdendo a partida. Por exemplo, não pode jogar bispo D7 desenvolvendo, porque simplesmente cai uma peça inteira. Tá caindo o bispo de E7. Não pode jogar B6 para jogar bispo B7, porque leva agora cavalo C6 e ataca a dama e ataca o bispo ao mesmo tempo. Se jogar, por exemplo, um dama A3, tá levando o bispo por H7. Tem o descoberto da torre na dama. De novo esse tema tático. Então não dá para desenvolver o bispo. Não dá para tirar a torre, porque tá levando o cavalo por F7. Não dá para tirar o cavalo para D5, tá levando um dama H5. Então você vai vendo que não tem tantas opções assim para as pretas. E na partida o Duda resolveu fazer H6, perguntando o que o Magnus quer fazer com esse bispo. E agora, o que fazer de brancas? Bom, nesse momento depois de H6, o Carlsen ele encontrou uma maneira de arrematar a posição. Então a posição das brancas ela é tão boa, o branco tem tanto desenvolvimento que ele já consegue transformar isso num ataque. E vendo ali os temas táticos, essa quantidade enorme de peças na ala do rei, o Carlsen ele faz o sacrifício bispo por H6. Vem então G por H6 e agora dama F3. E é interessante ver que ele não ameaçou nada imediatamente, só que ele tem a ideia de jogar dama F4 e dama por H6 já no próximo lance. Com isso, arrematando a posição, ele está dando mate já. E não tem defesa. Ainda que o preto ele tem um tempo inteiro, ele pode fazer um lance agora, ele não consegue organizar as peças para defender. Torre G8 leva mate, cavalo F7, cavalo G8 leva também, leva até um bonito aqui, que é a dama por F7, porque se jogar torre por F7, tem cavalo por F7 mate, então já não pode fazer isso também. E basicamente qualquer lance que ele fizer, tá perdendo. Se jogar agora um dama C7, então vem dama F4, ameaça dama por H6, e outra vez não tem defesa. Se jogar cavalo G8 para defender, leva de novo aquele tema do sacrifício de dama. Então, depois do lance dama F3, o Duda ele foi obrigado a abandonar essa posição em apenas 18 lances. É incrível ver como que o Carlsen ele conseguiu aí quebrar as regras dos princípios do jogo na abertura e ainda assim passar por cima do adversário. Só que se a gente for ver com mais profundidade, na verdade ele estava seguindo as regras, ele estava sempre desenvolvendo as peças. Então a grande vantagem que ele conquistou foi porque ele tinha uma vantagem no desenvolvimento enorme se comparado à posição do adversário. O Duda acabou sendo otimista em tomar aquele peão de C3 e ficou muito atrasado no desenvolvimento. Então, como eu disse, não recomendo jogar dessa forma, mas você deve seguir sempre os fundamentos do jogo na abertura. Inclusive, se você quer aprender mais sobre isso, lá dentro do Chessflix, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, você encontra as nossas trilhas de treinamento que foram desenvolvidas pelo time de grandes mestres para cada nível de jogo. E, por exemplo, na trilha que te leva até os 1500, você vai passar por uma série de aulas sobre os princípios do jogo na abertura, onde você vê exemplos e tem acesso a exercícios no nosso aplicativo para desenvolver as suas habilidades e assim dominar esses princípios que nós vemos aqui nessa partida do Carlsen. Começando ali desde os princípios do jogo na abertura, desenvolvimento, centro, a segurança do rei, tempo, iniciativa, lutar contra as ideias do adversário, para que assim você consiga dominar o jogo na abertura e às vezes até quebrar algumas regras como fez o Magnus nessa partida. Para você entrar para o Chessflix e ter acesso às nossas trilhas de treinamentos e todos os outros conteúdos, basta você entrar para a nossa lista de espera
o link está aqui na descrição desse vídeo, você coloca ali os seus dados e assim que for abrir uma nova turma ou então surgir novas vagas, você é avisado primeiro, podendo entrar para o Chessflix com uma condição especial, beleza? Bom, então com isso, nós vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje. Se você gostou dessa análise aqui da partida do Calcin, deixa aí nos comentários para eu saber, que isso é muito importante, que eu posso trazer mais conteúdos como esse. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, que todos os dias tem vídeos novos por aqui. Então vamos encerrando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo do canal.